Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje, né, às terças-feiras que vamos sempre estar aqui nos encontrando para falar sobre algum filósofo, né, diferente da nossa escola de pensadores, que a ideia aqui é justamente focar em alguma obra de algum filósofo, né? E ter a oportunidade de ler um pouquinho com vocês essa obra, né, e explicar, né, um pouquinho dessa obra, explicar um pouquinho do pensamento de algum desses filósofos, né? Semana passada nós falamos foi sobre Sócrates, né, na Apologia. E hoje eu escolhi um filósofo que eu gosto bastante, que é um filósofo que nem todos conhecem, mas que deveriam conhecer, porque é um filósofo interessantíssimo, né? O seu nome, né, é Boécio, um filósofo que vai ser considerado por muitos o último dos romanos e o primeiro dos medievais, né? Anicio Mânio Torquato Severino Boécio, o seu nome, né? Então realmente é um pensador muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Um abraço a todos, né? Saudar a todos que estão aí chegando nessa nossa terça-feira filosófica, né? Nas outras, como eu sempre falo, nas outras, os nossos encontros são normalmente, aliás, normalmente não, são as quartas-feiras, né? E aqui não, aqui as terças-feiras é onde eu vou pegar alguma obra, né, de algum filósofo e vou destrinchar um pouquinho, né? Claro que nunca dá tempo de ver toda a obra, né? Até porque são obras grandes, enfim. Mas dá tempo da gente falar um pouquinho, de discutir um pouquinho sobre o pensamento desses autores. Então, só para contextualizar, né, Boécio, antes disso, né, então, por fim, um abraço fraterno a todos. Hashtag Vamos Filosofar, né? Muito bom. Pessoal aqui, a Elô falando de Nikit City, pessoal de Nikit aí, da minha terra, muito bom, muito legal. Muito obrigado pelo carinho de todos. É sempre muito bom receber essa energia de vocês, essa vibração boa, né? Sempre muito legal. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras que todo mundo escreve nas mensagens, para o pessoal que já é do Filosofia Essencial, que manda mensagem no grupo privado do Facebook. Então, muito obrigado pelo carinho de todos. E como eu estava falando, para contextualizar, né, Boécio, ele vai ter uma peculiaridade interessante, né? Ele se torna senador. Quando ele se torna senador, ele vai e começa a galgar cada vez mais postos de comando, né, muito importantes, né? E vamos filosofar aí, galera. Valeu, Thiagão. E até que ele acaba fazendo a defesa de um outro senador acusado de traição e ele próprio vai ser acusado de traição. E quando ele é acusado de traição, né, fica numa situação extremamente complicada. E apesar do rei Teodorico, que gostava muito dele, não livrou da pena de morte, né? Ficou alguns anos preso, depois teve a sua pena de morte aplicada. Acusado, né, de traição. Então, estamos a falar de um homem que conheceu o seu ápice, né, talvez só perdendo quase para o imperador, e que cai em desgraça. E a partir disso é que se desenvolve a maior obra que ele escreveu, chamada Da Consolazione, ou A Consolação pela Filosofia. É a obra que ele vai utilizar. E é muito interessante porque, gente, porque, percebam, você ocupou os principais cargos que poderia ocupar. E agora está numa situação triste, uma situação deprimente, uma situação de fim de vida, né? Então, ou seja, vai bater a depressão, vai bater a tristeza. Tudo isso vai bater à sua porta. E aí? O que você vai fazer?
Vai se desesperar? O que é que você vai fazer? Boécio vai então escrever A Consolação pela Filosofia e vai começar assim, né? Ele começa primeiro, é um livro que alterna poesia com a escrita de prosa, né? E vai ser assim, gente. Ó. Ele começa dizendo o seguinte: eu que outrora compunha poemas plenos de alegria, ai, sou agora forçado a usar tristes metros. E eis que as musas me ditam versos de dor. As musas seriam as musas da poesia, né? Versos de dor. E as elegias enchem meu rosto de verdades e lágrimas. Pelo menos elas não foram tomadas de medo, nem me deixaram de ser companheiras deste amargo caminho. Glória de uma juventude outrora feliz e promissora, consolam agora o destino infeliz da minha velhice. E quando ele fala velhice, estamos a falar de 40 e poucos anos, né? Pois repetidamente veio a inesperada velhice, e com ela todos os seus sofrimentos. De repente minha cabeça encheu-se de cabelos brancos, e meu corpo cobriu-se de rugas. A morte do homem é feliz quando, sem atacar os doces anos, nos acolhe no momento propício, e atende ao chamado dos doentes. Mas como ela sabe se fazer surda aos miseráveis, e cruel ignorar os olhos em prantos. Quando a malévola fortuna, fortuna seria o equivalente da sorte, da deusa da sorte, que seria Dik, ou Dike, grega, né? Em Roma seria a fortuna. Quando a malévola fortuna me favorecia com seus bens perecíveis, quase me arrastou para a queda fatal. Mas agora, tendo revelado seu vulto enganoso, eu imploro e a morte se nega a vir a mim. Porque proclamastes muitas vezes minha felicidade, amigos. Quem se desvia é porque não está no caminho certo. E aí ele termina a parte da prosa. E aí agora ele começa. Enquanto meditava silenciosamente essas coisas comigo e confiava os meus manuscritos, minhas queixas lacrimosas, vi aparecer acima de mim uma mulher que inspirava respeito pelo seu porte. Seus olhos estavam em flamas e revelavam uma clarevidência sobre-humana. Suas feições tinham cores vívidas e delas emanava uma força exaurível. Ela parecia ter vivido tantos anos que não era possível que fosse do nosso tempo. Sua estatura era indiscernível. Por vezes tinha o tamanho humano. Outras parecia atingir o céu. E quando levantava a cabeça mais alto ainda, alcançava o vértice dos céus e desaparecia dos olhares humanos. Suas vestes eram tecidas de delicadíssimos fios, trabalhados minuciosamente e feitos de um material perfeito. Ela revelou mais tarde ter sido ela própria quem teceu sua veste. A poeira dos tempos, assim como acontece com o brilho das antigas pinturas, obscurecia um pouco o seu esplendor. Embaixo de sua imagem estava escrito um pi e em cima um teta. Pi e teta pi e teta são letras gregos que são utilizados aqui por Boécio como abreviatura de prática, né, e teoria. Né? Então, que é exatamente o que ele vai mencionar aqui, quando ele vai falar, portanto... Cadê aqui? Embaixo de sua imagem estava escrito um pi e em cima um teto, ou seja, teoria e prática. E entre essas duas letras via-se uma escada, cujos degraus ligavam o elemento inferior ao superior. No entanto, mãos violentas rasgaram suas vestes. E cada uma tomou um pedaço dela, mas ela tinha livros na mão direita e um cetro na mão esquerda. Quando viu as musas da poesia junto a mim, cantando versos de dor, ficou muito perturbada e, lançando-lhes olhares inflamados de cólera, disse: quem permitiu a essas impuras amantes do teatro aproximarem-se deste doente?
Elas não só não podem remediar a sua dor, como vão ainda acrescentar-lhe doces venenos. Então, quem é essa dama maravilhosa que Boécio está a saudar, utilizando vestes delicadíssimas, muito bem feitas? Quem é essa dama que vai se insurgir contra as musas da poesia, do teatro? É a filosofia. E vai ser, portanto, a filosofia a única capaz de aplacar, de serenar a alma de Boécio. Não que a poesia, o teatro, enfim, a arte seja algo ruim. Não é ruim em si. Entretanto, não tem a capacidade de ajudar Boécio nesse momento de dor, de desespero, aonde a roda da fortuna girou. E agora ele é um desafortunado. Ou seja, alguém que a deusa Fortuna lhe virou as costas. A única, portanto, que vai ter a capacidade, né, de ajudar Boécio será, portanto, a filosofia. E continua. São elas que, por lamentos estéreis das paixões, matam a acuidade da razão, fazem com que a alma humana se acostume à dor e não a deixam mais sossegada. Se pelo menos importunasseis um neófito com vossas insídias habituais, eu não daria grande importância. Não estarias importunando um dos meus discípulos. Mas justamente a este, versado nos estudos eleáticos e acadêmicos, afastai-vos, sereias de cantos mortais, e deixai que eu e minhas próprias musas curemos o doente. Olha que maravilha. Então a filosofia expulsa de junto de Boécio as musas que faziam ele ainda ficar mais triste, mais desolado. A função da filosofia é justamente, como o próprio título da obra, vem consolar Boécio, mostrar o caminho correto para Boécio, né? E por que ela vai fazer isso, né? Porque isso é exatamente a filosofia de Boécio. Ou seja, mostrar que para Boécio, e aí já se antecipando, né? Não é à toa que ele é considerado o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos, ele vai começar a trabalhar uma coisa que os escolásticos futuros, por todo São Tomás de Aquino, vai trabalhar no futuro, que é a questão da felicidade, da ligação entre Deus e felicidade. Então, para Boécio, como ele vai dizer aqui, a verdadeira felicidade é o sumo bem. E o sumo bem é Deus. Então, felicidade, sumo bem e Deus são uma única coisa. Ninguém é feliz estando longe de Deus. Obrigatoriamente tem que estar perto de Deus. Porque Ele é a própria felicidade. Ele é o sumo bem. E, portanto, a felicidade não pode estar em coisas mundanas. A felicidade ela vai estar sempre em coisas do espírito. Nunca em coisas mundanas. E aí a gente percebe claramente a influência platônica na obra de Boécio, né? Ou seja, uma visão de que o corpo, os instintos, são coisas ruins. E que, portanto, a racionalidade é quem deve nos dominar. Devemos, portanto, doutrinar o nosso corpo, para que o nosso corpo aceite, admita ser comandado pela nossa razão. Portanto, a filosofia vem para consolar, mas uma coisa que é importante a gente falar, e aí, spoiler, né?
porque acho que eu não vou chegar nessa parte, é no último livro, mas a filosofia ela não visa apenas consolar, assim, no sentido, ô Boécio, fica assim, não, você vai morrer, mas tá tudo bem. Não, não é isso. A filosofia não quer só consolar desse jeito, mas mostrar para Boécio, aplacar, acalmar a sua alma, de que tudo passa pelos desígnios de Deus, né? Tudo passa pelos desígnios de Deus. Né? Que foi perguntar aqui, né, se o Kierkegaard tem alguma semelhança com Boécio. Não, assim, tem, porque eles são cristãos, né? Boécio é um cristão também. Mas o Kierkegaard vai ser um existencialista, né? Boécio não, Boécio é um escolástico, tá? Então, assim, são bem diferentes. Talvez o grande ponto seja esse, que eles sejam cristãos, né? Então, a filosofia vem para mostrar que Boécio precisa acreditar na providência divina. Acreditar que tudo que acontece só acontece por autorização de Deus. E que, portanto, se ele acredita em Deus, não tem por que ele ficar muito nervoso, preocupado, porque Deus está no comando de tudo. Logo, ele não tem do que se preocupar. E é a filosofia que vem mostrar isso para ele, né? Tanto que aqui ele vai dizer o seguinte, ó, com essas palavras, né, da filosofia expulsando, né, as sereias do teatro, né, e da poesia. Com essas palavras, o coro harmonioso baixou os olhos com tristeza e atirou-se piedosamente ao solo com um rosto rubro de vergonha. Ele, Boécio. Desculpem, isso o coro. Aí vem agora Boécio. Quanto a mim, estava com os olhos tão cheios de lágrimas que não podia discernir essa mulher que tinha tanta autoridade. Calado, atirei-me ao solo e esperei em silêncio o que ela iria fazer. Então ela se aproximou e se sentou ao pé da minha cama. E vendo minha grande tristeza e terrível aflição, deplorou nesses versos a perturbação da minha alma. Quão fundo mergulhou sua mente e abandonando sua própria razão. Dirigiu-se às trevas exteriores, quando as delícias da terra alimentam e fazem crescer sua maléfica angústia. Este homem outrora livre estava acostumado a percorrer os etéreos caminhos a céu aberto. Ele discernia a luz rósea do sol e as constelações da gélida lua. Perscrutava a órbita de todas as estrelas mutantes e vitorioso subjugava-as em formas matemáticas. Ele sabia de onde vinham os ventos violentos que elevam as águas do oceano, o espírito que anima o curso imóvel dos astros. E porque as águas vespertinas acolhem o astro do levante, que lei rege as horas amenas da primavera, que permite que a terra se encha de flores e faz com que no fim do ano o fecundo outono amadureça as grossas uvas. Tudo isso o enchia de curiosidade e ele encontrava as explicações nos mistérios da natureza. Mas ele aqui, prostrado, desprovido de sua inteligência, com a nuca curvada sob o jugo e vergado ao peso do corpo, e infeliz é obrigado a fixar os olhos no chão. E exclamou, agora é o tempo da emenda, não da lamentação. E fixando-me com toda a intensidade de seus olhos, ela me disse, mas és tu que outrora foste nutrido com o nosso leite, com o nosso alimento, que se exercia com uma força viril? E, no entanto, tínhamos te fornecido todas as armas necessárias para venceres. Perdeste-as por tua culpa, e com elas vencerias. Tu me reconheces? Por que te calas? É a vergonha ou o abatimento? Oxalá fosse a vergonha, mas não, é o abatimento que te oprime.
Então é interessante aqui, né? Ela está exultando Boécio, como diz aquela música, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Então, a filosofia está exultando, né? Aqui Boécio, levante do chão, seja homem, não se desespere, confia na filosofia, né? O Douglas te perguntava se é parecido com de Agostinho, da filosofia. Em Agostinho há uma preocupação muito maior, tá? Só para... diferente de Boécio, a grande preocupação de Agostinho era em dar as bases filosóficas que não se tinha da igreja. Essa era a grande preocupação, né? Dar essas bases, né? Perguntando se a paz para Boécio é o amor fati, tá, o do Nietzsche, permitido por Deus. Um pouco, né? A diferença é que para Boécio Deus sabe de tudo, então ele é o sumo bem. Todas as coisas acontecem com a onisciência de Deus. Logo, a gente não tem que temer nada, e sim confiar em Deus. Nesse ponto vai ser completamente diferente de Nietzsche. Mas a ideia de uma aceitação e de não ficar prostrado, triste, mas aceitar os desígnios de Deus e confiar na providência divina, nessa ideia de aceitação, talvez guarde alguma similitude, né? E aí ele continua, vendo-me totalmente calado, falando da filosofia, vendo-me totalmente calado, incapaz de pronunciar qualquer palavra, ela pôs a mão tenramente sobre o meu peito e disse, não temas nada, é apenas uma letargia, doença comum aos espíritos logrados. Ele se esqueceu por um momento de si mesmo, facilmente recobrará a razão. No entanto, somente se recordar quem eu sou. Ajudemo-lo. Comecemos por abrir os seus olhos, que se cegaram pelas coisas humanas. Tendo dito isso, ela enxugou com um pedaço de suas vestes os meus olhos imundos de lágrimas. Então a filosofia começa a atuar realmente junto com Boécio, né? Então se dissiparam as trevas noturnas e a meus olhos foi dada a capacidade de discernir novamente a luz. Quando os céus estão prontos a adensar-se sob a ação dos ventos carregados de nuvens chuvosas, o sol se esconde, não mais se vêem as estrelas, e a terra é coberta pela noite. Mas eis que o vento boreal escapa de sua morada na Trácia e devolve ao dia sua luz. E de repente, Febo, rodeado de esplendor, desce à terra e atinge com os seus raios os olhos ofuscados. Essa parte aqui é uma parte interessantíssima, porque durante muitos séculos acreditava-se que Boécio não era cristão. E sim que ele era pagão, né? Porque na Consolação da filosofia, ele vai fazer menção, volta e meia, à mitologia grega. Né? Então, grega e romana. Né? Então, por exemplo, ele já falou da fortuna, né? Da deusa da sorte. Falou agora de Apolo, né? Febo Apolo. Né? Então, nessa obra Consolação, ele fala muito muito da cultura, né, greco-romana. Em outras obras, aí sim, Boécio fica mais próximo do pensamento cristão, né? Ele vai ter várias obras, como que ele fala, né, a De Trinitate, que ele fala da Santíssima Trindade, e vai ter mais várias outras onde ele vai trabalhar efetivamente com os valores e com as ideias da cristã católica, né? Tô falando que é a primeira vez que eu te vejo sem terno, professor Tiago. Porque aqui agora está começando a acabar o inverno, né?
graças a Deus aqui em Portugal. Então agora já está mais quente. Então só uma blusinha por dentro, uma blusinha manga comprida, que eu gosto sempre de dobrar um pouquinho, já é mais que o suficiente. Não tem uma necessidade de um terno, casaco, blazer e nada, né? Isso é muito bom. Vamos lá. O amor fati do Nietzsche não contempla a ideia de Deus, não é mesmo? Não. Na verdade, não contempla. Estou certo ou equivocado? Está certa. Nietzsche não vai achar necessário misturar Deus nessa ideia do amor fati. Você tem que amar as coisas como elas são, independente de promessas, né, vindas de uma existência metafísica. Percebe? Então eu acho que essa é a grande questão. Ok? Pessoal chegando, maravilha, 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 maravilha. Divulguem aí, gente, sigam o canal do Novo Liceu, divulguem, porque o nosso papel é esse. O nosso papel é sermos resistência diante desse obscurantismo tardio que estamos a viver no mundo e especialmente no Brasil, né, nos últimos tempos. Aqui, acho que é interessante. Vamos lá. E dessa forma foram dissipadas as nuvens da tristeza. Fui iluminado pela luz celeste e recebi discernimento para contemplar aquela face. Então a filosofia vem trazendo isso para Boécio. E aí Boécio sai do seu down, da sua depressão, e passa a enxergar as belezas. E mal dirigi o olhar a ela, reconheci minha amiga nutriz, que desde a adolescência frequentava minha mente. Era a filosofia. Então, só nesse momento é que Boécio realmente vai se dar conta que ela é a filosofia. Né? O pessoal está perguntando, está no YouTube esta live? Não, não está não. As lives do YouTube são sempre às quartas, tá? Aqui no Instagram vamos fazer sempre às terças-feiras. Ok? Exatamente, hoje vivemos no obscurantismo medieval, apesar de eu não gostar muito dessa expressão, porque por mais que o medievo tenha sido talvez um período menos rico do que a modernidade, mas penso que chamá-lo de Idade das Trevas é um pouquinho demais. Em que pese, claro, a igreja, né, a força que a igreja teve, mas eu prefiro, né, sempre entender como um processo, um momento histórico como outro qualquer, em que pese a sua importância. E somos seres, né, obviamente, relacionais, que temos nossos sentimentos, precisamos estar com todos, né? E não, obviamente, fechados em mosteiros, com medo de sermos castigados porque pecamos, né? Nós precisamos dos demais, precisamos viver, né? Exatamente. O pessoal também está fazendo algumas perguntinhas hoje aqui. Boécio acredita na iluminação divina como Santo Agostinho? Um pouco, mas diferente, né, de Santo Agostinho, mas um pouco. Professor, Boécio e Spinoza se assemelham em sua visão sobre Deus? Não. Boécio era cristão, né? E acreditava, por exemplo, na Santíssima Trindade, enfim. Né? Então, diferia muito do pensamento de Spinoza, né? Então, vamos lá. E eu lhe perguntei, mas que fazes aqui na solidão do meu exílio? Isso Boécio falando com a filosofia, né? Ó mestra de todas as virtudes, tendo descido do alto do céu, ou também tu, culpada, queres partilhar as acusações caluniosas? E ela disse, haveria eu de abandonar meu discípulo e não tomar também do fardo que suportas, e da calúnia que te impuseram?
a filosofia não é lícito deixar caminho sozinho um discípulo seu. Temeria eu a censura, como isso jamais tivesse acontecido comigo, e ficaria em pânico. Achas que esta é a primeira vez que a sabedoria se confronta com os perigos e as máscaras dos homens? E também não foi assim aos antigos, antes da época de nosso caro Platão, quando tivemos grandes embates com perigo de estúcia. E em sua época não estava lá Sócrates, que vencendo uma morte injusta foi levado por mim à imortalidade? Mais tarde, a turba do popular Epicuro, os estoicos e muitos outros ainda estavam na disputa de sua herança. Nem reclamando, nem resistindo, escapei de ser eu mesma parte da presa. A veste que eu havia tecido com as minhas próprias mãos foi rasgada e arrancada. E os que fizeram isso partiram com os farrapos pensando tê-la inteira. E aí tem mais algumas questõezinhas, ela mostrando também da dificuldade, né? Aqui tem a coisa interessante, ó. Pois se nem do exílio de Anazágoras, do veneno dado a Sócrates, ou dos tormentos de Zenão, ouviste falar, pelo menos, de Cânio, a memória pode facilmente estudar a doutrina. O que os levou a serem mal vistos foi que, imbuídos de meus princípios morais, eles eram totalmente distintos da turba. Portanto, não é de se surpreender se neste oceano da vida somos perturbados por muitas tempestades, principalmente se desejamos afastar-nos dos homens maus. E seu número, embora grande, deve, no entanto, ser desprezado, pois eles não têm guia alguma que os dirija e ficam na ignorância, que os deixa ao capricho da fortuna. E quando se preparam para nos atacar, e eles se apoderam, das coisas sem valor. E nós, de cima, nos rimos com a inutilidade de que roubaram. Pois estamos ao abrigo de todo tumulto furioso e protegidos por fortificações imbaláveis de qualquer assalto de guerra. Portanto, enquanto Boécio vai mostrar, portanto, que efetivamente com esse amor pela sabedoria, né, é como se ele pairasse acima dos demais. Ele deveria pairar acima do desespero pela morte. Encarar como algo absolutamente autêntico, necessário, né? Opa, tá apertozinho. Professor, Boécio e Spinoza se assemelham em sua visão sobre Deus? Não. Spinoza realmente é um pensador diferenciado em relação ao pensamento de Deus. Não dá para dizer isso que chegue a esse ponto, né? Muito provavelmente ele tenha tido contato com outras ideias, enfim, mas a ideia de Boécio ela é original e a ideia de Spinoza é bastante original, né? Como eu estava falando, sim, medieval teve várias coisas boas. Santo Agostinho, Santo Anselmo, Boécio e vários outros. E inclusive, saindo da Europa, vamos ter no que hoje é a antiga Mesopotâmia, no Irã e no Iraque, vamos ter o berço da civilização. Percebe? Então, quando a gente fala em medieval, é uma visão muito eurocêntrica, né? Não necessariamente. Né? Tivemos muita coisa interessante também, né, no medievo, né? Deixa eu ver mais uma parte aqui.
Aqui. Ó fundador dos orbes plenos de estrelas, tu que apoiado em eterno trono, cortas o céu com o célebre relâmpago e obrigas os astros a seguirem tua lei, às vezes opondo inteiramente seu disco aos fogos brilhantes de seu irmão. A lua ofusca e as estrelas menores, mas às vezes pálida quando obscurece sua crescente. Junta a Febo, ela perde luz, e véspera, a primeira hora da noite, faz aparecer as estrelas no frio. A aurora, por sua vez, dissipando as brumas, diante do sol, afugenta Lúcifer. No frio no inverno, que faz caírem as folhas, tornas mais breve a luz do dia. És tu que, quando se instala o torre do verão, ameniza as noites com as leves brisas. E aí, é mais coisa, vamos ter que dar alguns pulinhos. A virtude oculta esconde-se nas trevas. E o justo paga pelo crime do injusto. Nenhum perjúrio, nenhuma fraude os atinge. Tingidos que estão com a sua... cadê aqui? Da tua frequência, né? Podem até derrubar os maiores reis que têm as multidões quando são injustos. Lança o teu olhar sobre esta pobre terra. Tu que entrelaças, as regras do universo, nós homens, que somos parte não desprezível da tua grande obra, somos vítimas dos caprichos da fortuna. Governa e detém teu rápido estridor, e do mesmo modo com que reges o imenso céu, firma estatutos estáveis sobre a terra. Esses, então, são os conselhos de Boécio no cárcere. Vamos pular um pouquinho. E aqui, no livro 1.2, ele volta a falar, então, de Febo Apolo, né? Deixa eu ver se eu dou uma coisa aqui. Ah, não, se for de Spinoza. Pronto. E ele vai dizer, quando, sob os raios inflamados de Febo, né, de Apolo, a constelação de Câncer por tudo estiola. Então, se guardaste abundantes, sementes em silos indóceis, e foste enganado pela promessa de Ceres, volta-te aos carvalhos, jamais te diriges ao avermelhado bosque. Porque colher violetas quando o aquilão se solta e agita as planas do campo. Nem procure fervorosamente se tens vontade de ter as uvas. Distingue, naquele confere, cadê das uvas? É no outono que Baco, né, o deus do vinho, o deus do excesso, o deus dos instintos, né? É no outono que Baco prefere oferecer suas dádivas. Deus distingue as estações e as torna aptas a uma coisa, e não permite nenhum entrave. Há uma alternância que ele ordenou. Desdenhou a ordem estabelecida, nunca pode ser bem sucedido. E vai ser isso realmente que ocorre, né? Vai ter uma invasão, enfim, fica mais pra frente. No livro 2, após essas palavras, ele se calou por alguns instantes. E quando recapturou, minha atenção, após este curto tempo de silêncio, prosseguiu nesses termos. Se eu compreendi perfeitamente as causas e a natureza da tua doença, creio que, por sentires profundamente a perda de tua fortuna anterior, que agitou teu espírito,
Conheço todos os multiformes embustes que ela usa para enganar os homens, até torná-los loucos e desesperados, abandonando-os em seguida a qualquer momento. Se tu lembras de sua natureza, suas práticas e o que ela vale, reconhecerias que nada poderia ter perdido de bom graças a ela. Tinha por hábito, mesmo quando ela se brindava com seus amigos, com seus favores, perdão, incentivá-la em alta voz, para que isso, que usavas de máximas saídas do meu santuário. Mas toda mudança brusca de situação provoca também uma perturbação do espírito. E é dessa forma que, por algum tempo, abandonaste a tranquilidade. Portanto, esse início é, portanto, Boécio contextualizando, mostrando como as coisas vão acontecer, né? Em razão dessa pandemia. É exatamente isso que Boécio vai discutir. E aí ele vai dizer: quando orgulhosa ela modifica o curso das coisas, a água, né? E com o Euripo impetuoso ela gira em seu fuso. Enganosa ela mostra a face do vencido arrastada no pó. Até se ri, cruel, dos gemidos que provoca. Assim ela brinca, assim ela dá prova de seu poder e oferece aos seus súditos um grande espetáculo, o de um homem que em uma hora passa da desgraça à glória. Então, ele usa esse subterfúgio, dos palcos da glória, para o ostracismo, para também ilustrar a vida de Boécio, para mostrar que, olha, isso é normal, a vida é assim mesmo, não desiste não. É mais ou menos o que ele queria dizer, né? Se a abundância com a sua cornucópia replete derramasse infinitamente as riquezas e o ponto carregasse os órgãos, o ponto carregasse os grãos de areia agitado por ventos incalculáveis, ou se o céu viesse brilhar astros engendrados por noites estreladas, o gênero humano ainda assim não censuraria. Aqui é importante, do pensamento de Boécio, mostrando que toda qualquer outra possibilidade, enfim, seria, na verdade, um argumento falacioso dentro dessa proposta de Boécio, Então, vai ter uma grande relevância essa questão para ele, Deixa eu ver só aqui uma... não vai dar tempo. Tem que dar algumas passadas aqui. Cadê aqui? E ele vai continuar. Se és prudente e desejas estabelecer-te duradouramente em algum lugar, se estás decidido a não te dobrar, as rajadas ensurdeceradoras do euro e desprezar as ameaças das vagas do oceano, não construa tua casa em cimento montanhoso ou em áreas instáveis. Lá em cima, o austro impetuoso se manifesta com todas as suas forças. Embaixo, as areias resvalam e não fornecem alicerce seguro. Foge dos perigos dissimulados em locais deslumbrantes. Não te esqueças de construir tua casa sobre a terra pálida. O vento poderá soprar a qualquer hora e agitar a superfície do mar.
Então, ou seja, né, trazendo essas lembranças, né, da beleza, né, do mar. Né? Que horas são que eu tenho umas... Eita, passa rápido, né? Eu tinha tanta coisa para falar do Boécio, mas vou ter que dar algumas puladinhas. Cadê aqui? Bem, então, mas recapitulando, portanto, então Boécio, ele está encontrando, né, a filosofia está mostrando um novo mundo, um novo paradigma para Boécio, né? E interrogando ele, mas por que você está desesperado assim, Boécio? Calma lá. Você acredita ou não acredita em Deus como onisciente, onipotente? E ele diz que sim, mas que, obviamente, pelo não, ele vai e vai tentar se safar, né? E vai falar: conheces bem a história daquele que nos causou tantas ruínas. Assassinou senadores, incendiou Roma e envenenou seu irmão. E matou a mãe sem escrúpulo algum. Aproximando-se do seu cadáver gelado, não cobriu seu rosto de lágrimas pelo carinho. Fez-se juiz de seus sentimentos, de seus antigos encantos. E, no entanto, era ele quem reinava sobre diversos povos. Ou, quando se levanta, pode apaziguar da ferocidade de Nero. Pobres os homens que são oprimidos, quando ao punhal aguçado pelo crime se associa o veneno cruel. Então é importante, né? Boécio, ao que parece, não vai estar mais com aquele desespero. A filosofia trouxe paz para ele. E uma paz duradoura, uma paz que não vai pura e simplesmente passar, acabar de uma hora para outra, justamente porque é a verdadeira paz, né? É a paz de não estar sendo perseguido, a paz efetivamente de ter chegado ao seu fim da sua vida física, né? Essa é a grande questão. Mal havia ela acabado de cantar e eu já estava ávido por ouvi-la novamente. Fiquei alguns instantes. Depois eu disse: ninguém melhor que tu sabe reconfortar espíritos abalados. Isso se refere à força de sua persuasão, ao prazer de te ver ouvir cantar? Não sei. Mas graças a ti, minha força, graças a ti, eu mantenho, né, minhas forças. Agora que já te ouvi dizer tantas vezes, não creio ser incapaz de resistir aos teus golpes da fortuna. Dessa forma, os remédios que julgavas serem fortes demais para mim, não me metem mais medo. E já que estou impaciente por ouvir-te, peço então, responda: estou bem, certa de ter visto acolher e beber minhas palavras, e esperava agora encontrar-te numa disposição de espírito. Mas seria mais justo dizer que fui eu quem a provocou. Verdade que os medicamentos que ainda deves tomar vão primeiramente soltar tua língua, mas quando tiveres engolido as palavras, esses efeitos se atenuarão. Mas já que declaras estar a ouvir-me mais como ficarias impaciente, soubeste para onde estou te conduzindo. E para onde? Perguntou. Ela respondeu, a deusa da fortuna, né? Para a verdadeira felicidade, a felicidade que teu coração vê em sonhos, mas que não poderia existir efetivamente, né? Aí eu disse: sim, eu te suplico, mostra-me, sem demora, o que é a verdadeira felicidade. Acho que essa é uma dúvida que todos nós queremos ter, né? Mostra qual é a verdadeira felicidade, né?
E a deusa: eu te suplico, mostre-me sem honra o que é verdadeira felicidade. E ela: de bom grado farei o que neste momento pedes. Tentarei definir com palavras o Delfim, as palavras, perdão, e delimitar um tema para reflexão do que te é mais familiar, do conceito de felicidade, a fim de que, quando tiveres examinado bem, volte os olhos para a direção oposta e reconheça a verdadeira imagem da felicidade. E qual é a verdadeira imagem da felicidade? A verdadeira imagem da felicidade é Deus. Deus é o sumo bem. Então, a filosofia de Boécio, na Consolação para a Filosofia, tenta levar Boécio para que ele encontre a felicidade. Porque a verdadeira felicidade você não vai arrecadar, vai dizer Boécio, com honrarias, né, com posições, nada disso. A verdadeira felicidade está única e exclusivamente em Deus. E, portanto, é em Deus que temos que buscar a felicidade. Antes, Boécio buscava nessas coisas mundanas. E ele, portanto, estava se desvirtuando da sua vida. Até que, claro, acontece o que aconteceu. Então, isso é interessante porque no início, não vai dar tempo de falar tudo, já vamos acabar a live até, mas no início Boécio julgava que a deusa Fortuna tinha lhe virado as costas, porque ele teve muito dinheiro e agora estava preso. Quando, na verdade, ele percebe que não, que a deusa Fortuna não virou as costas, mas deu uma oportunidade para ele. Deu uma oportunidade para que ele mudasse, para que ele largasse as honrarias, os títulos, porque assim ele viveria melhor. Então, Boécio procura, portanto, repensar, né, ideias de maldade, de bondade. O que será maldade? O que será bondade, né? O Hélio perguntou, queria que falasse um pouco de religião, ética e moral. Bem, rapidamente, né? Não temos tempo, mas religião, ela na verdade, ou na grande maioria, né? Elas funcionam muito quase como um código deontológico, né? Ou seja, do ensino do que eu devo ou não devo fazer, né? Então as religiões trabalham muito forte com esse controle, que é um controle muito grande. E é contra isso que o Nietzsche vai se insurgir, né? Mas Boécio aqui, ele não está falando da igreja propriamente dito, né? Ele está falando de uma coisa muito mais ampla, tá? Isso é importante que a gente diga, é algo muito mais amplo do que apenas isso, né? Portanto, a filosofia veio, né, e trouxe, portanto, o caminho bom para ele, o caminho correto, o caminho estreito, o caminho que ele deve seguir, que é o único caminho que vai conduzir a uma vida melhor. Todos os outros caminhos que Boécio, porventura, se desvirtuasse, poderia ficar bom e tal, né, então, tudo, mas não o caminho, né, que deveria seguir, só quem poderia dar seria a razão. É a razão que nos dá o caminho. E depois, né, vamos trabalhar muito, como vai ser a razão que vai nos dar o domínio, seria efetivamente, junto com a filosofia, como encontrar Deus. Só a razão e a filosofia vão proporcionar, segundo Boécio, que realmente a gente encontre a Deus, né? Sem isso, não poderíamos nos encontrar, né? Encontrar a nossa felicidade. Então,
pensando com Sócrates, o famoso conhece-te a ti mesmo, o conhece-te a ti mesmo para Boécio, nada mais é do que o conhecer a Deus, o amar a Deus, o buscar em Deus. Essa é a questão. Essa vai ser uma questão central no pensamento, então, de Boécio, né? A necessidade da busca por Deus. E depois ele vai escrever algumas obras, aí sim, né, como eu falei já, muito mais próximas do catolicismo. Essa é uma obra extremamente interessante, né, Consolação para a Filosofia, porque é pagã, né? Então, esse é muito interessante, né? Quero só dar um... E... Ai, cadê aqui? Bem, então, aí do resto, né, da obra vai ser a filosofia tentando acalentar, tentando acalmar esse seu filho dileto, para que ele não sucumba diante dos verdugos, né? Então, a filosofia ela vai trazer isso, ela vai trazer essa paz interior. Justamente porque você sabe que Deus está contigo. Você sabe que Deus está em todo lugar, portanto você vai ter essa paz interior, por exemplo, para entrar numa mesa de cirurgia, por exemplo. Você está em paz. Isso, claro, facilita muito também a postura de médicos e afim, né? Mas essa postura de Boécio é muito interessante, né? Dessa relação entre razão e a busca por ensino, que na modernidade vai ser muito forte, né? Ou seja, os universitários que não eram formados teriam oportunidade, né? Enfim, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver, tem tanta coisa legal para falar aqui de Boécio, gente. Mas aqui tem um aqui que deixa eu ver se eu acho aqui uma outra questão importante que ele vai mostrar dessa visão cristã do único Deus, enfim. Boécio vai dizer no livro 3.12: todo gênero humano tem uma mesma origem, um só pai do universo, ele só o dirige. Foi ele quem deu... Aí agora ele já mistura de novo com a religião pagã. Foi ele quem deu a Febo seus raios e a lua seu crescente, e também os homens a terra e as estrelas do céu. Foi ele quem fez descer as almas do céu e penetrar nos corpos. Dessa forma, todos os seres nasceram numa nobre semente. Por que vangloriar-vos de vossa linhagem e de vossos ancestrais? Considerai vossa origem e Deus vosso Criador. Todos são igualmente nobres, a menos que reneguem sua origem divina, entregando-se aos piores vícios. Então, aqui é muito interessante, né, essa visão de Boécio, né? Justamente porque ele vai mostrar uma questão interessante aqui, ele sendo um senador, afirmando para que não se vanglorie da sua linhagem. Justamente porque a grande e mais importante de todas as linhagens é sermos filhos desse Deus, né? Na visão de Boécio. Aqui uma outra questão que marca bem a visão que vai ser medieval. Não é à toa que ele é considerado um dos pais do medievo, assim como Agostinho, né? No 3.14, Boécio vai dizer o seguinte, olha: tudo isso tem o prazer, ele excita os que desfrutam, e como um enxame de abelhas, uma vez propiciado o doce mel, desaparece e fere os corações com as picadas deixadas na doçura. Ou seja, como os instintos podem parecer algo maravilhoso no primeiro momento,
mas que depois deixa de ser algo assim tão maravilhoso, né? Isso é bacana, isso. Estamos aqui já a encerrar. Se eu acho aqui. Tinha uma outra parte que era interessante. Toda é interessante, mas eu não devo achar aqui agora. Mas porque a obra não é enorme, mas aqui. Para terminar, só para falar então, portanto, da ideia do sumo bem que Boécio vai defender, né? Aí ele vai dizer: portanto, replicou ela, a filosofia, aquilo que procura subsistir e se perpetuar deseja ser uno, pois se a unidade é desfeita, não há nada que possa subsistir. É verdade, disse eu. Portanto, todos os seres desejam formar uma unidade. Eu concordei, mas havíamos demonstrado que o que é uno é precisamente o bem. Com toda certeza, respondi. Portanto, continuou ela, todas as coisas procuram um bem, isto é, o bem é precisamente aquilo que todas as coisas buscam. Eu respondi, com efeito, não se pode conceber nada de mais verdadeiro, pois ou todas as coisas não se ligam a uma única e mesma coisa, e privadas de um princípio diretor, seguem a esmo o seu caminho, ou existe algo para o qual todas as coisas se remetem, e isto é o supremo bem, ou seja, Deus, né? E ela exclamou, ó meu discípulo, como estou contente, pois acabas de desvendar aquilo que constitui o centro da verdade. Acabas de dizer precisamente aquilo que julgavas ignorar. O quê? Perguntei. Qual é o fim de todas as coisas? Aquilo que, sem sombra de dúvidas, todas as coisas procuram. E como havíamos concluído que é o bem, todos temos de reconhecer que o fim de todas as coisas é Deus, é o bem. Olha que fantástico, é para terminar essa ideia do pensamento, então, de Boécio. Portanto, é o bem. Tudo tende ao bem. Todas as ações tendem ao bem. Mesmo aquelas que são, em tese, que seriam mais, né? Elas também tendem ao bem. Exatamente, aqui está dizendo, né? O Janelson, né? Não podemos nos acovardar diante do tamanho dos desafios. Exatamente, foi o que Boécio tentou fazer, né? A Márcia, o que ele associa Deus e deuses de estátua, mitologia assim, por isso que ele é a transição, né, do pensamento romano para o pensamento escolástico. Então nós vemos ainda a presença de elementos mitológicos da mitologia greco-romana dentro da filosofia de Boécio, apesar dele ser cristão. O nome dessa obra magnífica se chama A Consolação da Filosofia. A Márcia dizendo, o Aristóteles vem para racionalizar a mente. Sim, sim. Não tenha dúvida disso. O Aristóteles vem justamente para isso. E enquanto Boécio é um dos primeiros escolásticos, digamos assim, e vai ter uma forte influência de Platão, já, obviamente, 1000 anos depois, vamos ter Aquino, também um escolástico, mas que vai ter uma influência muito mais forte de Aristóteles, né? Perguntando, e como a filosofia consola Boécio? Mostrando que ele não precisa ficar com medo de morrer. Mostrando que ele não tem que ficar triste por estar preso. Tudo é controlado por Deus. Tudo tende ao bem, ao sumo bem, a Deus. Então não tem que se desesperar. Deus é onisciente, onipotente. Basta confiar na providência divina. E de peito aberto. A obra parece um poema lindo. A obra é linda. A obra de Boécio é linda, realmente. Quem puder ler, leia, que vai gostar, né? O título, repito, ou é De Consolatione
em latim ou a consolação a consolação da filosofia? Sim, sim. Boécio utiliza, falando aqui o Priantileu. Sim, ele usa muito como metáfora, né, para explicar. Ele usa a mitologia, né? O pessoal se encontrando aqui. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu mandar uma coisinha aqui. Aqui. Que o pessoal falando também, né? É relativo esse sentimento de paz para alguns. A filosofia traz um desconforto, uma excitação, até um grande desespero. Sim, sim, essa é a visão de Boécio da filosofia. Se a gente pegar outros autores, por exemplo, sei lá, mais existencialistas, como Sartre, a filosofia não vai te consolar, não, porque a filosofia ela vem apenas demonstrar, e aí pegando Camus, o nonsense da vida, que a vida não tem nenhum sentido, até porque é um existencialismo materialista deles, então ela não consola em nada. Então depende um pouco do autor, né? Para Boécio consola, né? Parece um pensamento puramente religioso, sim, mas não tenha dúvidas. Boécio é extremamente religioso. É a transição de um cristão do paganismo para o cristianismo, né? Ele está nessa transição. O que é pecado para ele, que a Márcia perguntou? Pecado é sempre que você se desvia da busca pelo sumo bem. Quando você dá mais valor às honrarias, ao dinheiro, do que efetivamente ao que importa, que é Deus. Não consegui ver a filosofia. Não, mas quem viu a filosofia foi o Boécio, ela que visitou ele. A filosofia era essa dama que veio visitar Boécio para ajudá-lo, né? A paz no pensamento de Boécio é saber que Deus é o sumo bem e ele é onipresente, onisciente e... Onisciente? Não. Aliás, também, a paz é saber que Deus controla tudo, comanda tudo. Nada acontece fora de Deus, fora dos seus desígnios. Fora de Deus não, porque você confunde com Spinoza. Fora dos seus desígnios. Então, se você confia em Deus, confia na providência divina, não tem por que se desesperar, vai dizer a filosofia. Confia em Deus. Confia no que... Não, confia como não tem aquela música, né? Segura na mão de Deus e vai. É mais ou menos isso que a filosofia fala para Boécio, né? Opa, peraí. A Verena dizendo, me apaixonei por Boécio, não tinha nada dele. Boécio, infelizmente, não é muito falado, né? Mas é um filósofo maravilhoso, um filósofo lindo. Bem, gente, temos que acabar aqui, já estamos em cima do laço. Aliás, já passamos 10 minutos do laço. Então, um beijo para vocês. Quem não pôde assistir, fique tranquilo, fique tranquila, que essa live que a gente falou um pouquinho da consolação da filosofia, do Boécio, vai ficar aqui no Instagram do Novo Liceu. Eu vou postar agora, eu mesmo, aqui no Instagram, e vou postar pelo IGTV para que vocês possam assistir, quem não pôde assistir, quem perdeu alguma parte. Tá bom, gente? Vai ter live de Spinoza, vai ter live de Nietzsche, vai ter live de gente para chuchu. Podem ficar absolutamente tranquilos. Todas as terças-feiras temos esse nosso encontro aqui para filosofarmos um pouquinho. Todas não, são 3 terças-feiras do mês e uma quarta a gente vai se encontrar nas nossas tradicionais lives lá no YouTube, né? As terças sempre aqui no Instagram. Então quem ainda não segue o Instagram,
o Novo Liceu, siga, tá? Siga, por favor, que é sempre muito bom. Um beijo para todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e que vocês possam ter essa paz que a filosofia trouxe para Boécio, que todos vocês possam ter essa paz para enfrentar as vicissitudes da vida, essa confiança em Deus, nessa força, nessa energia maior, como queira o nome, é o que menos importa. Então que a filosofia possa não trazer desespero, como mencionou aí, mas possa trazer paz para vocês, tá bom? Beijo, galera. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.